Vale do São Francisco hoje é conhecido como um dos maiores produtores e exportadores de fruta do Brasil e está entre as maiores regiões produtoras e exportadoras de uva do mundo, né? E aqui na nossa região mesmo, dentro desse setor do agronegócio, só está parado quem não quer mesmo participar desse mercado. A gente está num lugar que é bendito por natureza. Poderia dizer, sem sombra de dúvidas nenhuma, de que nós estamos dentro de um Brasil, do ponto de vista econômico, diferente. O Caminhos da reportagem dessa semana está no Vale do São Francisco, para mostrar um sertão tecnológico e cheio de oportunidades. O Velho Chico, espécie de patrimônio dos nordestinos, tem permitido, ao longo dos últimos anos, um grande desenvolvimento socioeconômico, sobretudo na fruticultura. Se numa canção dizia que o sertão vai virar mar, por aqui o Velho Chico já é um mar de oportunidades para quem produz frutas. As empresas instaladas nas cidades em volta do rio e da barragem de Sobradinho só crescem a cada ano, na produtividade e na geração de empregos. Comecei no setor de embalamento. Hoje sou uma das responsáveis pela importação e exportação de frutas aqui no setor da manga. Sou muito grata aos meus gestores, aos meus colegas que me impulsionaram, estiveram aqui comigo, me deram a oportunidade. A maioria dos colaboradores aqui são da própria cidade, onde a empresa está situada. É muito importante para mim e para muitas pessoas que geram muito emprego, né, na região aqui mesmo. É uma questão muito forte aqui nessa região, principalmente aqui de Casa Nova mesmo. Tem muitas empresas de manga, de uva e gera muito emprego. A possibilidade de ascensão na carreira tem atraído colaboradores até de lugares muito distantes. No ano de 2003 eu me formei técnico em agropecuária e acabei tendo a oportunidade aqui da empresa de realizar o estágio e ao fim do estágio eu acabei ficando trabalhando. Consegui, graças ao desempenho, proatividade e sendo promovido e subindo vários degraus aqui dentro da empresa. César veio do Rio Grande do Sul, está no Nordeste há 21 anos e sabe do potencial que a região tem para produzir. Aqui a gente teve uma adaptação muito boa por conta que aqui é calor o ano inteiro. Calor esse que ajuda muito na cultura da uva, da manga aqui e através do uso da irrigação, a gente consegue uma ótima produção, que é o esperado pelo produtor daqui. A tecnologia é fundamental em todo o processo. Nessas câmaras frigoríficas ficam armazenadas as frutas que seguirão para vários países do mundo. 9 graus é a temperatura, tanto aqui como nos containers, que vão em navios até os clientes. Para chegar até a Rússia, um dos países que consome a manga produzida no Vale, são 40 dias. Para a Europa e América Latina, 20 dias. Já para a Coreia do Sul, o envio está sendo de avião e chega em uma semana. A uva também é responsável por grande parte do que a empresa produz. E para atender um mercado cada vez mais exigente, é preciso muito rigor. Você tem que ter variedades que tenham uma aceitação boa no mercado, o primeiro ponto. Você tem que saber o que o seu cliente quer para você poder produzir no período certo, com os cuidados que tem que ter. Às vezes a gente tem que ter o cuidado do fitossanitário, período de colheita. Nós temos sol o ano todo. Esse é o principal diferencial. É a terra do sol, onde tem um solo que é muito fértil, precisa ser manejado, mas é um solo muito bom. Então o clima é propício para produzir uva o ano todo. Precisa ter cuidado, às vezes você precisa cobrir a área para proteger da chuva, mas você consegue produzir no período chuvoso, em menor quantidade, mas consegue produzir. Já no período seco, aí sim você consegue ter uma produtividade muito maior. Hoje pulveriza a uva até com drones. A gente tem pulverizações eletrostáticas também para evitar escorrimento da fruta.
Então a tecnologia vem se aumentando cada vez mais e ajudando o produtor nessa parte. Clima, mão de obra e muita água têm feito da região um mercado que só cresce. Eu vejo que essa região realmente é um oásis, né, no Nordeste, vamos dizer assim, porque a gente consegue desenvolver a fruticultura com excelência, somos referência no mundo quando entra o tema fruticultura irrigada, e para isso a gente precisa estar utilizando tecnologia em tudo que a gente faz. A troca e o intercâmbio também de informações aqui nessa região do Vale do São Francisco, ela é muito rica, muito importante, faz com que o nosso negócio, a atividade seja extremamente dinâmica. Então nós estamos o tempo inteiro trocando informações com pessoas das academias, com pessoas externas também, quando eu falo também de outros países que também desenvolvem fruticultura irrigada. 40% do que é produzido na empresa vai para o mercado interno, atendendo todas as regiões do Brasil. 60% é destinado à exportação. Números que refletem uma importante geração de empregos na região. A fruticultura irrigada aqui na nossa região, ela tem um papel social importantíssimo, porque ela é preponderantemente manual, é uma atividade que ela precisa de mão de obra. E isso mão de obra em todas as escalas, desde a área de plantio e produção até a área de beneficiamento, passando pela comercialização. Então todas as etapas do processo produtivo dessa cadeia da fruticultura, ela demanda mão de obra. Para que o setor se mantenha firme e continue crescendo, as pesquisas são fundamentais. Na Embrapa Semiárido, que fica próximo à Petrolina, diariamente o trabalho é pela busca da qualidade. Existe uma base muito sólida que foi criada no Vale do São Francisco e no Brasil para a fruticultura, que envolve a pesquisa, a inovação, que é a adoção do resultado da pesquisa pelo setor produtivo. E então tem uma figura muito importante aí, que é o empresário rural. Sem esse indivíduo que adota a tecnologia gerada e traz novas demandas, o sistema de pesquisa estaria estagnado. Uma região que até pouco tempo atrás, e um país que até pouco tempo atrás era importador de alimentos, hoje ele é o maior exportador de alimentos do mundo. Então, todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que é coordenado pela Embrapa desde a década de 70, na época de sua criação, é que viabilizou isso. E acontece o mesmo com a fruticultura. Hoje o Vale de São Francisco exporta 90% de toda a manga exportada pelo Brasil, sai do Vale de São Francisco, e também cerca de 98% da uva exportada pelo Brasil sai do Vale de São Francisco. A manga, que tem um custo menor de produção em relação à uva, tem atraído novos produtores e mais pesquisas. A principal característica da mangueira nas condições semiáridas aqui do Vale é a possibilidade de produção durante todo o ano. Trabalhos para manejo da época de produção foi possível pelos trabalhos de pesquisa que foram iniciados meados dos anos 90. Então, o clima semiárido, a questão da época de chuvas concentrada em determinado período do ano, a questão das estações climáticas não tão definidas, então permite que, com o uso de determinados produtos, que são os reguladores vegetais, a gente possa ter manga o ano todo. Os problemas fitossanitários, eles não são tão intensos como em locais úmidos, então o clima, que vem a umidade baixa, a radiação, ele permite que tenhamos frutos com a qualidade requerida pelo mercado. A manga é enviada para diversos países da Europa, para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, Ásia, um mercado exigente e que as condições de semiárida, o Vale, tem atendido, tanto que ela chega a esses diferentes mercados. Da região também saem vinhos que têm conquistado o paladar dos consumidores. A uva de clima tropical é um diferencial na qualidade. A principal região produtora de vinhos é a Serra Gaúcha, a região sul, mas nós podemos dizer que nós somos a segunda principal região produtora de vinhos, mas o mais importante não é o volume de produção, mas sim a característica dos nossos vinhos. São vinhos que têm uma tipicidade completamente peculiar, diferente de outros vinhos de outras regiões produtoras, porque são vinhos produzidos em condição ambiental tropical.
Então, poucas regiões no mundo, praticamente não existem regiões no mundo produtoras de vinho com um clima similar ao nosso, clima tropical e semiárido. O crescimento da fruticultura na região passa necessariamente pelos projetos de irrigação. A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf, atua como auxílio aos produtores da região e aos distritos nos perímetros irrigados. A fruticultura hoje é, sem sombra de dúvida, uma das principais marcas de desenvolvimento do semiárido nordestino. Fruto de um grande trabalho de órgãos públicos, como é a Codevasf, como é a Embrapa. E hoje a gente está tendo a oportunidade aqui, no nascedouro dessa ideia de projetos públicos de irrigação, aqui em Bebedouro, mostrar que o que foi pensado lá atrás para ser um ponto de segurança social e econômica para as populações nordestinas, para evitar as ondas migratórias para o sul e sudeste, se desenvolveu e hoje é um sinônimo de produção, de eficiência, de desenvolvimento econômico e segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. A parceria com a Embrapa nas pesquisas também incrementa a tecnologia no setor. Falar de fruticultura irrigada no Vale do São Francisco é falar também do Distrito Irrigado Nilo Coelho, o DINC, criado nos anos 80. Um projeto que é hoje considerado um dos mais importantes projetos públicos de irrigação do país, né, pela dimensão que o projeto tem hoje, né, com seus quase 24 mil hectares, pelo perfil, né, de culturas que nós temos hoje implantadas no projeto, né. Hoje o Nilo Coelho, dos 24 mil hectares que nós temos, 60% ou mais disso estão divididos entre duas culturas que têm um valor agregado muito alto, que é manga, mais 10 mil hectares de manga e 8 mil hectares de uva. O ano passado, né, do ano de 2024, nós chegamos à marca de mais de 4,5 bilhões de reais. Grande parte do que é produzido no DINC vai para a exportação, e isso exige muito dos associados para se manter no mercado. É um mercado que ele é muito exigente, né, tanto para a qualidade, né, da fruta, e eu diria até a qualidade não só do produto, mas a qualidade nas relações com o importador. Prazos que precisam ser cumpridos, né, sobretudo. Então, assim, tudo isso faz com que haja uma pressão para que todos os produtores do projeto, sejam pequenos, médios ou grandes, se capacitem. Em todo o projeto coordenado pelo Distrito de Irrigação Nilo Coelho, a predominância é pelo cultivo da manga. São quase 10 mil hectares, o que corresponde a mais de 40% de tudo que é produzido nos dois municípios. O detalhe é que cerca de 20% dessa produção vai para a exportação. Estados Unidos e pelo menos 5 países da Europa estão entre os mercados de maior consumo. Todo o funcionamento do distrito envolve alto padrão de tecnologia. Hoje a gente está trabalhando tecnologias de automação. Então todas as estações de bombeamento elas têm um sistema de automação com a telemetria via rádio, aonde consegue então monitorar o atendimento dessa estação em tempo real. E também em todos os pontos que a gente tem no projeto, todas as comportas que a gente tem ao longo de 150 quilômetros de canal, todas as comportas já estão automatizadas. Além disso, a telemetria, a gente tem um projeto piloto que soma mais ou menos 220 hectares. Hoje a gente consegue sensoriar qual é o volume de água oferecido para o produtor e a gente consegue monitorar em tempo real se essa oferta está dentro do estabelecido pela outorga, se está acima, se está abaixo. Então é a gestão de água voltada para a entrega do recurso que é a própria água. O projeto Senador Nilo Coelho, ele opera no sistema pressurizado, né? Então esse sistema ele tem uma captação principal que fica do lado do estado da Bahia, no Lago de Sobradinho. E toda essa água é conduzida através de canais abertos, sendo distribuída ao longo do trecho em várias estações de bombeamento, que são estações então que pressurizam essa água, e essa água vai diretamente até a unidade produtiva do lote, né, do lote irrigado, que é onde o produtor recebe esse insumo que é a água para fins de agricultura irrigada.
Maior polo de fruticultura do Brasil, o Vale do São Francisco produz uva, manga e outros cultivos que ganharam peso na balança comercial do país. O sol, a terra e a água do Velho Chico se juntam à vontade dos agricultores para produzir. Seu Francisco Nunes é um dos produtores beneficiados pelas águas do Velho Chico que percorrem os canais. As origens dele estão ligadas diretamente à agricultura. Eu nasci exatamente no ano de 1968, foi exatamente onde foi criado o Projeto Bebedouro, primeiro perímetro irrigado do Vale do São Francisco pela Codervasse. Na época ainda era Sudene, Suvale, Comissão do Vale. Fiquei com meu pai por volta de 20 anos com ele, depois saí, fui trabalhar, inclusive dei assistência a ele. Então minha vida foi toda voltada para a agricultura e a partir desse período que eu comecei a trabalhar como técnico, aí a gente passou a trabalhar com a fruticultura. E isso foi uma evolução muito grande, a gente trabalhava com irrigação por suco, por infiltração, passamos depois a trabalhar com irrigação por aspersão e chegamos à melhor irrigação hoje que existe no mundo, que é a irrigação localizada, tanto com micro quanto com gotejo difusor. Seu Chiquinho, como é mais conhecido, se orgulha em gerar empregos na comunidade onde nasceu. A gente convive muito bem com nossos funcionários aqui e é uma satisfação imensa ter todas essas famílias trabalhando. Não é somente o trabalhador que está com a gente, é a família dele. Então a gente tem hoje por volta de 240, 250 colaboradores diretos, que isso, cada um deles representa aí mais 4, 5 pessoas na família, né? Então é muita gente que a gente ajuda na alimentação deles, ajuda no dia a dia, no bem-estar deles, tirado tudo isso da nossa fruticultura, né? Ele tem 66 hectares de área cultivada, sendo 20 de manga e 44 de uva, o carro-chefe da empresa. Para ele, ser da região é um privilégio. O Vale do São Francisco hoje é conhecido como um dos maiores produtores e exportadores de fruta do Brasil e está entre as maiores regiões produtoras e exportadoras de uva do mundo, né? Então nós hoje temos esse privilégio por conta das condições climáticas, por conta desse grande apoio que a Codervasse deu ao desenvolvimento do Vale do São Francisco, pelo próprio distrito de Rio Coelho, na administração da água, do recurso hídrico para os produtores. A gente hoje vive um momento muito feliz na fruticultura irrigada e temos a oportunidade de produzir as 52 semanas do ano, a gente produz uva na nossa região, né? Já Francisco, agrônomo e que está há alguns anos no setor de fruticultura, montou uma logística que fornece certificações para grandes empresas do setor. A gente tem uma estação experimental de pesquisa, né? Onde a gente tem lá o credenciamento do Ministério da Agricultura, na Anvisa, no Inmetro, e a gente apoia as indústrias que estão trazendo tecnologias para o Brasil e para o Vale do São Francisco a testar a eficiência e a praticabilidade agronômica dessas ferramentas e a questão também da degradação do resíduo, se deixa resíduo ou não para nossas frutas. Então a gente é um braço muito importante para isso, para que tenha novas ferramentas para que os produtores possam usar aqui no Vale do São Francisco. A gente está num lugar que é bendito por natureza, porque é muito difícil a chuva, o sol é constante, ou seja, a luz para as plantas é sempre, então essa luminosidade se favorece depois durante a maturação. Então a gente tem a possibilidade de 2 safras por ano, são 2 vindimas e isso é único no mundo. Nas vinícolas, o uso da tecnologia também é algo imprescindível na busca pelos melhores produtos. A tecnologia ela chega com a irrigação. A partir daí é que essa tecnologia ela é importantíssima para a gente. É um tipo de tecnologia que veio de Israel e que foi utilizada já nessa década de 70 para a irrigação, para diversas áreas, não só a fruticultura, como também depois os produtores de uva e vinho começaram a utilizá-la. Hoje, para a gente, essa irrigação ela é utilizada em toda a nossa área de parreirais, também com a fértil irrigação. Então não há nada manual, por assim dizer, dentro da área. Tudo chega através da água. A preparação é antes e que aí chega através da água. Nós somos únicos nesse ambiente, nesse terroir que é o ambiente tropical semiárido, às margens do Rio São Francisco. No Vale do São Francisco já são 7 vinícolas, 5 em Pernambuco e 2 aqui na Bahia.
Uma delas é esta aqui, que emprega 120 pessoas e produz mais de 4 milhões de garrafas por ano. No mercado externo, Inglaterra e Paraguai estão entre os países consumidores. E em breve, a Suécia entra no hall de clientes a conhecerem o que se produz no sertão nordestino. A atividade também é responsável por gerar empregos o ano todo na região. O que em outras partes do mundo é só durante um período a colheita e você tem momentos específicos para poda, para desbrotação e depois colheita, aqui acontece numa distância de 10 metros. A gente tem as 4 estações acontecendo no mesmo momento. Então a gente precisa de gente sempre para estar podando, para estar colhendo, para estar desbrotando, para estar cuidando do maquinário. Então isso gera emprego sempre, mesmo que temporário, mesmo que fixo, a gente tem muita coisa para fazer todos os dias. Gostaria de destacar, por exemplo, a concessão da indicação de procedência geográfica para vinhos tropicais do Vale do São Francisco, e essa indicação de procedência geográfica, que é única no mundo para vinhos tropicais, ela foi concedida há 2 anos atrás e atualmente estão entrando no mercado os primeiros vinhos com o selo da IP, Indicação de Procedência Geográfica do Vale do São Francisco. E com toda essa tecnologia, no Vale do São Francisco, o turismo também cresce. Apreciadores de vinho e que querem conhecer os encantos do Velho Chico podem fazer isso em um único dia. O turista vinha aqui ao Vale do São Francisco até 15 anos atrás, um dia ele tirava para visitar uma vinícola, no outro dia apenas ele ia fazer um passeio no Rio São Francisco, tomar um banho no Velho Chico. E aí o roteiro enoturístico Vapor do Vinho faz com que o turista, em um dia só, ele possa navegar no Rio São Francisco, música ao vivo, almoço, parada para banho e visitar a vinícola no estado da Bahia. Eu fiquei encantada, honestamente, eu não esperava chegar e ver tanta cultura assim nessa região. Eles contando a história de como tudo começou, foi realmente impressionante. Eu sou da Serra Gaúcha, lá a gente tem uma safra por ano. Na Rio Sol, o pessoal falou que aqui eles têm 2, 3 safras, eles decidem quantas safras eles têm, né? Por causa da questão do manejo da água, das chuvas, enfim. Eu fiquei muito encantada, de verdade. Até por aqui, a tecnologia está presente para agradar mais a esse outro tipo de consumidor. A tecnologia em relação à nossa embarcação, por exemplo, há mais de 100 anos, o pessoal andava aqui no Rio São Francisco com o barco à vela ou então no remo, né, empurrando a embarcação com o peito. Hoje nós temos a embarcação com 2 cascos, tem um casco que tem um contato com água e 60 centímetros depois tem outro casco de segurança, dando uma segurança mais à embarcação, 2 motores. Antes nós tínhamos um timão, né, para você poder pilotar a embarcação. Hoje a gente já tem um comando hidráulico que facilita bem mais a manobra e requer menos esforço do que o timão, por exemplo. E assim, o vapor moderno do vinho segue. A bordo, o prazer de degustar o sabor do sertão. Eu sempre fui meio avessa, assim, eu sou da Serra, então os vinhos são muito bons lá e eu via os vinhos daqui no mercado, mas eu nunca tinha provado eu nunca tinha comprado. Eu vou sair daqui com outra visão, que os vinhos são muito bons. A gente provou uvas ontem maravilhosas, são bem mais docinhas, sabe? Achei maravilhoso, maravilhoso. Quem visita o Vale do São Francisco não acredita que nós temos aqui diversos sabores, né, num sertão desse, no semiárido nordestino, com a produção de espumantes, de vinhos e frisantes. O São Francisco é incrível, a gente sempre ouvia muito na TV do Velho Chico, né? Mas vendo ele e ver o que ele traz para as pessoas, a prosperidade, a vida que ele gera, é incrível. Eu fiquei impressionada. Seja no enoturismo ou na produção de uvas, mangas e vinhos, o sertão nordestino
mostra a força que tem na economia nacional. Então é um monte de tecnologia que a gente aplica dia a dia para que a gente venha ter uma fruta dessa de qualidade para vender em qualquer parte de qualquer país do mundo aí. O mercado internacional, ele exige as certificações ambientais dos produtores e das empresas que estão instaladas para que essas frutas possam ser introduzidas nos seus mercados. Então, esse apoio também é dado para que esses produtores possam, com essas condições de infraestrutura, alcançar essas certificações internacionais. Hoje, por exemplo, nós somos capazes de produzir cerca de 30 toneladas de uva por hectare por ciclo. E a região pode ter até 5 ciclos a cada 2 anos. Nas regiões produtoras de clima temperado, por exemplo, um grande competidor nosso, a Califórnia, ela tem uma safra. O Chile tem uma safra. Nós podemos ter 5. A Codevasf estima que nesses próximos anos, pelo nosso planejamento, a gente vai poder aumentar em 105 mil hectares de áreas irrigadas, para com isso gerar desenvolvimento, gerar oportunidade, gerar emprego. A gente está, por exemplo, numa região como a do Vale do São Francisco, em que cada área que produz, a gente estima que cerca de 1 hectare emprega 2,5 pessoas. Então a gente está falando só aqui na região de Petrolina, Juazeiro, dentro dos projetos públicos da irrigação que a Codevasf coordena, algo em torno de 120 mil empregos diretos. Poderia dizer, sem sombra de dúvidas nenhuma, de que nós estamos dentro de um Brasil, do ponto de vista econômico, diferente, sabe? Não há nada que se faça aqui no nosso quintal, se eu posso dizer dessa maneira, que deixe a desejar nada do que se faz lá fora, nada. E diria que em alguns aspectos a gente está alguns quilômetros na frente.